Romanos 5, versos de 6 a 11, diz assim: Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amém. Que Deus possa nos abençoar com a sua santa palavra, irmãos. Irmãos, nós estamos diante de um texto que é bem conhecido. Certamente, os irmãos já passaram por esse texto aqui algumas vezes, em seus devocionais. Nós já fizemos aqui, alguns anos atrás, uma série expositiva na carta que Paulo escreveu aos Romanos e passamos por todo o livro de Romanos, por toda a carta de Romanos, e certamente essa passagem não foi deixada de lado, né? Nós já olhamos para ela, já pregamos, inclusive, nesse texto aqui, nessa série ministrada. Mas nessa manhã, em razão do momento em que nós separamos para participarmos da mesa do Senhor, da ceia do Senhor, logo mais, eu gostaria de compartilhar dentro desse texto aqui que nos faz ter a lembrança daquilo que Cristo fez por nós, compartilhar então com os irmãos a importância de nós termos vivos, bem gravados em nossos corações, o sacrifício que Cristo fez por nós e por que ele fez e como nós nos encontrávamos quando ele assim fez todas essas ações pelo seu povo. O texto de hoje, dessa manhã que nós acabamos de ler, ele nos mostra aqui 3 importantes ações de Cristo por nós. Há 3 coisas, de forma bem claras aqui apresentadas, ditas pelo apóstolo Paulo, que Jesus realizou em favor do seu povo. E eu gostaria de olhar com os irmãos, rapidamente, brevemente, nesse momento que nós temos, essas 3 importantes ações que o texto nos apresenta. A primeira delas, o texto vai nos dizer que Cristo, ele morreu por nós. É uma notícia que nós já sabemos, uma vez ela foi contada a nós, ministrada a nós, e nós cremos nessa mensagem. Ela não é uma notícia estranha. Todos aqui têm essa realidade do que Cristo fez por nós. E o texto vai nos dizer que ele deu a sua vida por nós. Paulo está mostrando isso na passagem que nós acabamos de ler. Ele não morre aqui, meus irmãos, por pessoas boas. Pode ser que alguém imagine isso, que Cristo ele teve a intenção de vir ao mundo e morrer apenas por pessoas que mereciam ser salvas. Mas é exatamente o oposto que o texto está nos mostrando aqui. Embora alguns possam supor essa ideia, mas Cristo ele morre por pessoas pecadoras. Ele morre por ímpios, como o texto diz. E o apóstolo Paulo, para comunicar a nós essa realidade, mostrar, enfatizar essa realidade da necessidade de um Salvador que nós temos e da importância do sacrifício de Cristo, ele faz uso aqui de 4 adjetivos para enfatizar dentro do texto quem nós éramos. Qual era a nossa condição quando Cristo nos achou?
quando Cristo nos resgatou. Então, se os irmãos olharem para o texto, nós veremos aí que Paulo ele procura, ao longo de todos esses versículos lidos aqui, colocar, inserir em cada momento do seu discurso para os romanos essas realidades que fazem parte ou faziam parte da nossa vida. A primeira expressão, o primeiro adjetivo que Paulo usa aqui para se referir a nós, antes dessa salvação, ele diz que nós éramos fracos. Ou a expressão, ela tem a ideia aqui, não é de uma fraqueza física. Embora a palavra seja usada aqui, ela tenha também esse sentido de fraqueza no físico, no corpo, mas Paulo ele está usando essa expressão aqui no texto para falar de uma fraqueza moral, de uma debilidade moral, uma doença espiritual que estava presente em nossas vidas. É esse o sentido aqui que Paulo apresenta a expressão. Fraco aqui tem o sentido de ser impotente, incapaz. Nós não tínhamos em nós mesmos a capacidade de nos restaurar. Nós não possuíamos a habilidade, a possibilidade, a capacidade de vencer essa limitação que nós tínhamos para sairmos da condição terrível de pecadores. Então, é nesse sentido que Paulo ele quer usar a palavra fraco aqui. E ele faz questão de mostrar que Cristo morre por nós quando nós éramos fracos. Cristo não morreu pelos fortes. Cristo não morreu por poderosos. Cristo não morreu por pessoas capazes, moralmente capazes, habilitadas. Não. É justamente por esta incapacidade presente em nós que ele deu a sua vida. Mas não apenas isso, Paulo ele usa uma outra expressão aqui, ele nos chama de ímpios. Não apenas fracos, não apenas impotentes, incapazes de, por nós mesmos, nos salvarmos, estarmos aprovados diante de Deus, mas ele ainda acrescenta a esta realidade terrível uma outra, dizendo que nós éramos ímpios. A impiedade, queridos, ela está ligada com a incapacidade, a falta de veneração, a falta de um coração apontado para aquilo que é bom, para aquilo que é santo, para aquilo que é agradável aos olhos de Deus. Essa incapacidade, essa forma ímpia de viver estava presente em nós. Nós não tínhamos, não possuíamos uma vida pia, uma vida piedosa, uma vida devotada, uma vida consagrada. Ao olhar para nós, Deus não via em nós piedade, bondade. Deus não via em nós nenhum mérito nesse sentido também, nesse aspecto de ter um coração voltado para Deus. Afinal, a própria palavra nos diz, nos mostra que neste mundo não há um justo sequer, não há um só que busque a Deus. Não há um só que tenha seus afetos apontados para Deus. E é assim que nós vivíamos. Essa era a nossa condição. Talvez alguém pense que Cristo tenha morrido por pessoas piedosas, por pessoas com o coração voltado para as coisas espirituais, para as coisas de Deus. Como se Deus do céu olhasse para a terra e buscasse pessoas piedosas. E olhasse investigando de cidade em cidade, de rua em rua, quem aí, entre essa raça humana, tem uma vida consagrada a mim, uma vida dedicada, de veneração às coisas corretas, apontada para as coisas boas. Não é por isso, ou não é por esse tipo, né, de pessoas que Cristo morreu.
Cristo não morre por pessoas piedosas. Paulo vai prosseguir aqui, queridos, e nos chamar, usar um outro adjetivo aqui para nos apresentar aqui no texto. Ele vai nos chamar de pecadores. Os irmãos podem, olhando para o texto bíblico aí, ver essa expressão sendo trazida aqui por Paulo. Cristo morreu por pecadores, pessoas que cometeram atos injustos, pessoas que ofendem a Deus, uma pessoa que vive a sua vida em desobediência ao Senhor. O que é o pecador? O que é o pecado? É você não cumprir os mandamentos de Deus, é você não fazer aquilo que Deus ordena que se faça. É você viver uma vida negligenciando tudo aquilo que Deus nos ordena a praticar. E nós não precisamos, queridos, e muito a fundo aqui nesse ponto, para convencer ou mostrar essa realidade que nós somos pecadores. Deus não olhou do céu e buscou pessoas santas, pessoas perfeitas, retas, corretíssimas no seu procedimento, e falou: olha, esta pessoa ela está cumprindo um requisito importante, e eu vou então dar a minha vida por ela, porque ela não é um pecador ou uma pecadora, é alguém que vive uma vida de santidade, uma vida afastada dos pecados. Ela nunca cometeu um ato injusto, ela nunca cometeu um erro sequer. A gente não precisa gastar o tempo aqui convencendo os irmãos de que esse tipo de pessoa não existe. Dentre a raça humana caída, todos estão na condição de pecadores. E Paulo vai dizer: Cristo morre por pecadores. Ele vai além, queridos, e ele vai dizer aqui que não apenas fracos ou incapazes, impotentes, não apenas ímpios, como se isso fosse pouco, não apenas pecadores, mas ele vai nos chamar também no texto aqui de inimigos. O texto, ele faz essa descrição aqui de quem é o homem afastado de Deus, longe de Deus, quem é a pessoa pela qual Cristo morreu aqui. Ele não morre por amigos, no sentido de essa pessoa estar já reconciliada com ele, porque essa reconciliação só acontece por meio da cruz. Mas ele morre por inimigos. Irmãos, entendam, o pecado, ele criou uma barreira, ele criou uma separação entre o homem e Deus. O pecado, ao entrar na raça humana, ao entrar no mundo, ele criou uma inimizade entre o homem e Deus, uma inimizade natural. Ela está presente. O homem, por si só, por si mesmo, ele caminha já em oposição a Deus. Ainda que você encontre pessoas nesse mundo que sejam mais pacíficas nesse sentido, que estejam um pouco mais abertas e tolerantes às coisas espirituais, mas todo homem não regenerado, ele é inimigo de Deus. Ele está numa condição de inimigo. Por isso Cristo morre, para quebrar essa parede de separação, essa inimizade. Ele precisou vir ao mundo dar a sua vida por nós, pecadores fracos, ímpios, inimigos, para criar essa reconciliação, para nos trazer de volta, para nos unir novamente a Ele, aquilo que o pecado causou ser destruído através da obra de Cristo. Então, essa é a primeira ação que o texto nos mostra que Cristo fez. Paulo diz: Cristo morreu por nós. Cristo deu a sua vida por nós. Mas há ainda duas ações aqui que
nós podemos ver nesse texto é que a segunda é que Cristo expressou o amor de Deus por nós. Ou Cristo é a expressão do amor de Deus ministrado a nós. Versículo 7, Paulo usa aqui, ele usa uma pequena, porém poderosa nota no versículo para demonstrar a grandeza da entrega em amor por nós. Dificilmente, ele diz, alguém morreria por um justo. Embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. E Paulo, então, ele chama os nossos afetos e nos faz pensar. Morrer por um justo é uma causa boa, é uma causa nobre, não é verdade? Mas dificilmente alguém está disposto a morrer por um justo. A nossa vida é preciosa. Eu sei que há pais, mães, filhos, morrem por aqueles que estão próximos assim, dariam a vida, eu dou a minha vida pelo meu filho, pela minha filha, pela minha esposa, marido. Mas Paulo está dizendo aqui, olha, isso é muito difícil de acontecer, porque a vida é o maior bem que a gente tem, né? Qual o valor da vida? Como é que a gente recebe vida, compra vida? Não dá. Então, Paulo está dizendo, olha, pode ser que por um justo, uma pessoa boa, justa, correta, alguém até fala assim, tudo bem, eu vou no lugar dela. E tem esse ânimo. Mas é o nosso caso, irmãos. Será que é isso que Paulo está mostrando aqui? Ele vai mostrar aqui em seguida, no verso 8, essa realidade, o amor de Deus por nós demonstrado de que forma? Como é que Deus nos ama? Olhe para o verso 8 e responda aí em seu coração. Ele diz, mas Deus prova, essa é a maior prova de amor que Deus pode nos dar, né? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Como? Pelo fato de Cristo ter morrido por quem? Por nós. E como nós estávamos? Quando nós ainda éramos pecadores. Qual é a maior prova do amor de Deus? Cristo, queridos, morrendo na cruz por pecadores. Cristo não está morrendo por pessoas boas. Cristo não está morrendo por pessoas legais. Cristo não está morrendo por pessoas merecedoras. Cristo está morrendo por pecadores, por inimigos, por fracos, por ímpios. E isso é uma grande prova de amor, porque eu tenho certeza que ninguém aqui teria a coragem, a disposição de morrer por alguém assim. Perverso, ímpio, pecador, profano, maligno. Ninguém aqui quer se candidatar para dar a sua vida no lugar de uma pessoa que, aos olhos da sociedade, não presta. É um imprestável, abominável. E Paulo usa essa referência aqui, irmãos, para tentar nos mostrar como é que Deus nos amou. Como é que Deus agiu ministrando o seu amor a nós. Ele mostra isso através da vida do seu filho sendo dada na cruz para morrer pelos nossos pecados. O texto vai nos mostrar, queridos, que Cristo ainda fez algo por nós. O terceiro ponto dessa ministração, desse texto, diz que Cristo, ele nos conferiu uma nova posição. Foi isso que ele fez por nós, queridos. Ele não apenas morre, ele não apenas expressa o amor de Deus, ele é o próprio amor de Deus sendo ministrado e falado, mas Cristo também nos concede, nos confere uma nova posição. Veja o que diz o texto. Na sequência do versículo 10, ele diz, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto,
mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora reconciliação. Fomos reconciliados pelo Senhor. Cristo, ele nos concede uma nova posição. Antes nós éramos inimigos, pecadores perdidos, afastados de Deus. Agora, pela cruz de Cristo, reconciliados. Pela cruz de Cristo, aproximados. Pela cruz de Cristo, unidos ao Senhor. Pela cruz de Cristo, feitos filhos de Deus. A cruz, queridos, ela nos mostra essa realidade. Cristo, em suas ações de sacrifício aqui, de entrega, ele está nos mostrando que agora, por meio dele, nós desfrutamos de uma nova posição. Nós agora não estamos mais afastados, nós não estamos mais distantes, nós não estamos mais como inimigos, mas estamos agora como filhos, reconciliados, unidos. O sacrifício de Cristo nos reconciliou, nos aproximou de volta, nos trouxe de volta para Ele. Que essas ações de Cristo por nós, queridos, mencionadas aqui no texto de Romanos, possa fazer com que o nosso coração viva em eterna gratidão a Deus. Que nós possamos considerar essas ações de Cristo e, através dessas ações de Cristo, ministradas a nós, ao seu povo, possamos viver nessa vida, nessa terra, nessa nova condição que nos foi dada agora, em louvor e glória do seu santo nome. Que vivamos para a glória de Deus, que vivamos para a honra do seu santo nome. Amém? Vamos orar ao Senhor.